Abra comigo a sua Bíblia aí, o seu celular, o seu tablet, ou acompanhe com o Edinho, menos o pessoal da minha direita. Gênesis 1:31. Gênesis 1:31. Vou fazer a minha leitura na ARA. Quem quiser acompanhar na mesma versão. Estamos no mês da criação. Nada como falar sobre o princípio de todas as coisas. Como tudo começou para nós, né? Porque Deus é eterno. Antes que existisse, Ele já existia. Então, leia comigo, acompanhe a leitura. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, sexto dia. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz e tudo que Deus vai fazer é bom. Você pode se alegrar com a bondade de Deus que se renovou em nossas vidas hoje. Quando Deus terminou a criação e entrar o sétimo dia e Ele ia descansar, Ele olhou para tudo que Ele fizera e olhou assim e admirado disse: uau, olha a obra que eu fiz. E disse: tudo isso é muito bom. Quero rapidinho, irmãos, eu fiz uma preparação aqui, tem muita página, mas eu prometo que eu vou correr. Então, eu quero que você observe e imagine a narrativa aqui de Gênesis no ponto de vista de Deus, que viu que tudo era bom, do ponto de vista humano para Adão e Eva, quando ele terminou ali, e do ponto de vista do Cabrobró, que ele também viu. E com isso eu quero também dizer algumas narrativas aqui teológicas, rapidinho, uma pincelada, que nós entendemos o que eu quero hoje passar aqui, conforme o Senhor colocou no meu coração, para chegar realmente no âmago aqui do ensinamento que o Senhor quer falar conosco nesta tarde. Vamos para Gênesis 1:1. Edinho e Bruna, corra atrás de mim, porque eu vou correr, porque já é 12:30 e eu não sei se eu consigo terminar até 1h, mas a culpa não é minha. Todos aqui estão no almoço. Quem está, diga: eu estou. Tem mais comida aí, dona Odete, para quem não colocou o nome? Porque não vou ficar feliz se eu ver o irmão levantando antes de acabar a palavra. Mas se precisar, né, Brunão? Se precisar. Quem está mexendo aqui no meu negócio aqui? Ah, não sou. Gênesis 1:1. O título diz assim: a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3. Não, mas antes eu quero dar aqui rapidinho uma pincelada aqui, ó. Entre esse versículo 1 e o versículo 2 tem tanta teoria, irmão, você não tem noção. E eu vou dar uma pincelada rápida daqui a pouco para vocês sobre a teoria aí do versículo 1 e o versículo 2, que são teorias. Presta atenção com isso, teorias. Versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Gênesis 1:8, bloco 8. E chamou Deus ao firmamento céu, e houve tarde e manhã, segundo dia. Versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo isso era muito bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Versículo 18. Para governar o dia e a noite fizeram separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã,
quarto dia. Versículo 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era muito bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, encheis as águas dos mares e a terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã do quinto dia. Versículo 25. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era muito bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem e a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-os, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Pula para o 31, onde nós já lemos o versículo que eu coloquei aqui como chave. Viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã do sexto dia. 2, 3, vou correr. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Versículo 7. Então formou o Senhor, aqui ele está narrando, explicando: Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvore agradável à vista e boa para o alimento, e também a árvore da vida do meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e para guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou, aleluia, numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus. Diga nus. É isso aí. E não se envergonhavam. Irmãos, prestaram atenção nessa narrativa que eu fiz aqui agora? Que coisa maravilhosa e assombrosa e magnífica que foi a criação.
E para fechar com chave de ouro, né, para dizer assim, uau, ó que Deus formou o homem. E para não deixar o homem sozinho, ele fez... Homens, por favor, aplauda ao Senhor. A última criação dele foi quem? A mulher. Uau! E aí Adão falou, agora sim, Senhor. Agora sim, né? Fala a verdade. Não dá, né, Deus? Ficar sozinho, sem mulher, não ia rolar. Todo mundo tem o seu par e eu aqui sozinho. Agora sim. Uau! Deus encerrou sua obra, colocou o homem sobre a autoridade sobre todas as coisas, mandou ele nomear todos os animais. Olha a capacidade de Adão, irmãos. E veja bem que ele criou todas as coisas, firmamento, céu, colocou a lua para governar a noite, colocou o sol para governar o dia, dividiu as estações, colocou a árvore com fruto, com a relva, tudo Deus fez. Irmãos, preste atenção, imagine isso, Deus fazer tudo e colocar você lá. Olha só o que eu fiz para você, Paulinho. Imagine Adão olhando isso. Consegue imaginar? Fala, Senhor, isso é tudo para mim? É eu? Olha só, irmãos. Do ponto de vista de Deus, ele falou, uau, tudo que eu fiz é bom. E do ponto de vista do homem, imagine a admiração do homem e falar assim, eu que vou pôr nome? É eu que vou mandar? Autoridade sobre os animais? Irmãos, preste atenção. É isso que eu queria que você admirasse, sabe? A criação e como Deus fez e colocou o homem para governar. Agora preste atenção num outro ponto de vista. Eu falei ponto de vista de Deus, ponto de vista do homem, agora o ponto de vista do Satanás, irmão. Preste atenção ele vendo Deus criar essas coisas. E ele fala assim... Aí para finalizar, depois que ele fez todas as coisas lindas e maravilhosas, aí ele cria o homem e põe autoridade sobre ele. Aí o diabo falou assim, peraí, que coisa é essa aí? A Bíblia diz que a iniquidade entrou no coração dele. Nós não podemos precisar quando entrou, mas entrou. E nós podemos dizer que talvez. No ponto de vista do diabo e da sua queda, tem algumas coisas que eu queria falar aqui, não sei se vai dar tempo, mas primeiro, todo mundo fala que o nome Lúcifer é o nome do diabo, mas esse nome nem está na Bíblia, foi algumas coisas que porque falou lá que ele era o anjo de luz, aí eles, na junção, falou que é Lúcifer, enfim, mas, irmãos, eu creio que quando o diabo, Satanás, o anjo de luz, que Apocalipse diz, ele olhou tudo aquilo que Deus fizera e que era muito bom, e aí ele colocou o homem para governar, e o coração dele se encheu de ira e de iniquidade, e ele falou, opa, peraí, não dá. E o que ele fez? Ele quis, como ele já estava ruim, ele quis também prejudicar o homem. O homem estava numa situação muito boa, irmãos. O homem estava no céu com as pernas de fora, porque era o original, era perfeito, não tinha pecado, ele estava no governo de todas as coisas. Só que ele quis ouvir a voz do inimigo. Abra comigo em Ezequiel, eu quero falar algumas coisas aqui sobre a queda de Satanás. Ezequiel 28:12, preste atenção. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, dizendo-lhe, assim diz o Senhor, Deus, tu és sinete da perfeição. Olha aqui o que a palavra diz sobre Satanás. Está falando do rei de Tiro, mas que os estudiosos entendem que é de Satanás que eles estão falando. Tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Olha só o versículo 13 que diz, estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas te cobria,
o sardio, topázio, diamante, e berilo e ônix, jaspe, safira, carbonúcleo. É isso aí. E a esmeralda de ouro se fizera os engates e os ornamentos. No dia em que fossem criados, foram eles preparados. Tu eras querubim, um guarda ungido, que estabelecidos. Vai me acompanhando aí, Edinho. Permaneceis no monte santo de Deus, no brilho da pedra andavas. Perfeito era nos teus caminhos. Olha só. Desde o dia que foste criado até o dia que achou iniquidade em ti. O cara era top. Assim como Adão era top, Satanás também era top. Você viu aqui, ó, ele era coberto de ouro, de jaspe, de pedras preciosas, sardio, topázio, diamante. Irmãos, o cara era... E aqui uma coisa que é interessante, ele estava onde? No jardim. Satanás estava no jardim no momento da criação. Ele talvez estava lá contemplando as maravilhas e tudo que Deus fez que era bom. Judas 1,6. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo final. Está falando dos anjos que caíram junto com Satanás. Apocalipse 3:12-3. Viu-se também um outro sinal no céu. Eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diamantes, e sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E o dragão que teve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Isso aqui, irmãos, isso aqui tem algo tão teológico que não dá para conversar hoje, mas preste atenção no próximo versículo, que você vai ver que vai ficar uma pulga atrás da sua orelha. Apocalipse 12:5. Então nasceu, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para a Deus até o seu trono. Está falando do nascimento de Jesus, que ele cumpriu o que tinha que cumprir, e ele foi arrebatado ao céu, onde está a destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Versículo 6, próximo. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Aqui já está falando da tribulação. Presta atenção, aqui tem um monte de coisas teológicas aqui. Mas o que nós podemos aqui talvez entender, e com um estudo mais aprofundado, dizer que talvez, ou sim, Satanás foi só expulso do céu depois que nasceu o filho. Mas isso é para uma outra oportunidade. Veja aqui na Apocalipse 12:6, na Almeida e atualizada. Edinho, por favor. Ô, Bruna. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nela sustentem durante 1360 dias. Versículo 7. Então estourou uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, com ele e os seus anjos. Satanás foi expulso do céu.
Satanás foi expulso do céu, irmãos. E eu quero aqui fazer um link para você entender, porque eu quero voltar lá para Adão quando ele pecou. Veja bem o que Jesus disse em Lucas 10, 18. Mas ele disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isaías 14, 12. Volta para Arreá. Como caístes do céu, a estrela da manhã, filho da alva, daqui que tira a palavra que ele era um Lúcifer, como fosse lançado por terra, que debilitava as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, estarei no trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que Satanás queria. Contudo, será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Irmãos, a verdade é que Satanás foi expulso do céu. Nós aqui conhecemos 2 ou 3, talvez 4 teorias sobre que hora que Satanás foi expulso, em que momento ele foi jogado aqui na terra com seus anjos, mas a verdade é que ele caiu, porque ele queria o lugar de quem? Ele vendo aquela maravilha da criação de Deus, vendo que tudo Deus fez e era bom, ele queria estar no lugar de Deus. Ele queria a adoração que Deus tinha. Ele queria ter o domínio sobre todas as coisas. Aqui, o livro que a gente acabou de ler de Apocalipse, não, Isaías, né? Isaías diz isso, a narrativa perfeita. Ele queria o lugar do Altíssimo. Mas contudo ele foi precipitado e foi para o mundo dos mortos. A teoria número 1 é a teoria do hiato. Não sei se os irmãos já ouviram falar, talvez os teólogos de plantão. E o que seria a teoria do hiato? Tem a teoria do hiato e tem a teoria do dilúvio de Satanás. Quem já ouviu falar? A teoria do hiato é que, como eu disse para você, no intervalo de Gênesis 1 e Gênesis 2, aconteceu um desastre. E esse desastre fez com que a terra que estava formada e linda e maravilhosa, que diz o versículo 1 de Gênesis, foi destruída com a queda de Satanás, quando ele se rebelou contra o Senhor. E aí a terra foi destruída e Deus refez. Do dilúvio de Lúcifer também vem nesse sentido. Aqui é só uma pincelada, irmãos, que Satanás também se rebelou logo depois da criação do mundo, e ele foi jogado e teve um dilúvio, um grande dilúvio de águas quando Satanás caiu, e por isso que a Terra tem milhões e milhões de anos. É para eles encaixar essa teoria dentro da idade da Terra, que a lama, a quantidade de terra, as camadas de terra, eles dizem que é por conta do dilúvio de Satanás na sua revolta. Estão comigo? Estou conseguindo? Tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas só quero dar uma pincelada para você saber onde eu quero chegar aqui. E com isso, quando ele foi expulso com seus anjos, detonou a terra, teve uma grande chuva, e por isso eles encaixam dentro dessa história os anos, que a terra tem uns bilhões de anos, mas muitas coisas não encaixam, inclusive aquele versículo que eu li ali de Apocalipse. Tem aqui, a escritura, o que eu queria que encaixasse aqui para a gente entender, e até o versículo de Jó nos ajuda a compreender isso, é que entre o versículo 1:31, que foi o que nós lemos quando diz que Deus era muito bom, e até o versículo 3:1, quando a mulher vai pecar lá, quando vai ter o pecado da mulher, foi num intervalo desse que alguns estudiosos acreditam que Satanás
veio a se rebelar no céu. Mas talvez não expulso, mas rebelar. E aí, ele se rebelou, e aí, dentro desse intervalo, por quê? Porque o versículo de, vamos ler aqui rapidinho, Jó 2:1. Satanás ainda visitava o céu. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Entre eles apresentar perante o Senhor. Lá no céu ainda Satanás visitava lá. Se foi assim, vamos ler então, vamos continuar. Não vamos continuar ainda. Se for assim, se em Gênesis, entre 31 e 1:3, quando a mulher, nós colocamos então o diabo, agora, depois da criação, não tinha destruição nenhuma, nós não podemos precisar quanto tempo a terra foi, se foi literal os dias, ou se foi milenares os dias. Eu creio que foi milenares, mas muitas coisas não encaixam se você formos à risca, mas sim, Satanás foi expulso do céu. Quem criou todas as coisas? Então abra comigo João 1, versículo 1:3. Uma coisa temos certeza: Deus criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Colossenses 1:15-17. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Presta atenção no que diz Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Versículo 3. E ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome que esse. A verdade é essa. A verdade é uma só. Gênesis não começa quando Satanás pecou. Gênesis começa pela pessoa de Jesus Cristo. Gênesis não começa quando teve o dilúvio, não, de Satanás. Gênesis não começa quando Satanás pecou lá no céu. Ai, meu Deus. Gênesis começa através da palavra que é Jesus. Ele é o Criador. É Ele que subsiste todas as coisas. É nele que se apoia. Ele é a pedra. Ele é o apoio. Nele nós podemos confiar, irmãos. Nós não precisamos saber se foi antes ou depois, ou foi durante, na hora que criou. Eu queria entender que talvez foi depois que Deus criou o homem e fez toda aquela maravilha. Ele falou, opa, não, eu quero isso para mim. Mas o importante é que ele já existia antes de todas as coisas.
Deus criou, credo dos apóstolos, e Ele sustenta, tudo Ele fez, como cantamos, tudo formou para o seu louvor. Perfeito eras o teu caminho, disse, mas no dia que fosse, até o dia que foi criado, quando achou iniquidade em ti, Satanás caiu, como o homem também caiu. Gênesis 3:1, rapidinho. A serpente mais sagaz de todos os animais selváticos, o que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, a serpente, e assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comeis e nem tocai, porque nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe, no dia que você comerdes, se abrirão os seus olhos, como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa, olha só, a visão da mulher mudou do que era bom, para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou-se o fruto e comeu, e deu ao seu marido. Aqui já dava para fazer um comentário, mas vou pular da mulher que pode acabar com o marido e a mulher que pode levantar seu marido. Abriram então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas, costuraram e fizeram de figueira e fizeram cintas para si, para esconder as partes. Como o diabo foi expulso, agora também o homem foi expulso, pelo mesmo motivo. O homem foi expulso do jardim por querer ser igual a Deus. O diabo foi expulso do céu, não interessa a hora, porque ele queria ser igual a Deus. Disse Deus, versículo 15 de Gênesis, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência e o seu descendente, ele te ferirá a cabeça, Jesus ferirá a cabeça, e ele ferirá o calcanhar, falando do sofrimento de Jesus. E o Senhor Deus, por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavar a terra, e a lavar a terra que ele fora tomado. Irmãos, eu quero fazer algumas perguntas aqui agora. Deixa eu ver meu horário, eu ainda tenho alguns 15 minutos. Por favor, me dê 15 minutos para cada um, vai dar uma meia hora, uns 45 minutos. Qual é a culpa da destruição de todas as coisas? Alguém pode me dizer? É uma pergunta agora. Pecado. E como entrou esse pecado? Por que o mundo está no caos que está? O mundo está no caos? Tem uma música que cantamos que diz que o Senhor sente o caos do mundo. O Senhor sente o caos do mundo. Por que tantas desgraças nos dias de hoje? Eu queria te perguntar, irmãos, e eu quero entrar aqui na segunda parte, que eu dividi aqui a mensagem em duas partes, pulei agora para a segunda, então ó, fica comigo. Qual que é o primeiro mandamento? Alguém sabe aí de cor? O Beijo pegou um amigo no trabalho, um católico que não sabia os mandamentos. Eu vou rapidinho, eu queria ler essa parte porque é interessante, eu não posso ler tudo, senão eu vou segurar vocês aqui muito tempo, mas abra comigo em Êxodo 21. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o teu Deus. Isso aqui eu estou dizendo para você agora, que te tirei da terra do Egito. Você era escravo.
Você era escravo. Te tirei do mundo da escravidão. Eu sou quem faz essas coisas com você. É eu que te livro. É eu que te guardo. Aí ele fala no versículo 2: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem as águas debaixo da terra. Não adorarás e nem darás cultos, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente tomar o seu nome em vão. Lembra do dia do sábado para santificar-se. 6 dias trabalharás e farás toda a obra, mas no 7º dia, sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhum trabalho. Somente até aqui. Sabe por que as coisas são assim, irmãos? Sabe por que nós somos tão ruins? E sabe por que o mundo está num caos desse jeito? De quem que é a culpa? De quem que é a culpa? Eu, você, nós. A Bíblia diz, e eu não vou ler, Romanos 1, fala que nós somos indesculpáveis. Nós não temos desculpas. E aqui fala que nós conhecíamos Deus, mas não importamos a adorá-lo. Que a nossa mente foi obscurecida e confusa, tornando tolo, trocando a grandeza de Deus imortal por imagem de homens mortais, bem como aves e répteis. Versículo 24, se o Edinho quiser acompanhar. Por isso Deus entregou aos desejos pecaminosos. Nós somos o culpado porque nós não nos posicionamos. Nós levantamos outros deuses. Nós fazemos igual Adão, irmãos. Nós queremos estar no lugar de Deus. Nós não confiamos, não fazemos menção do nome dele. Eu quero dizer para mim, eu quero dizer para você hoje aqui, e eu vou correr para acabar, que você ama todas as coisas mais do que Deus? A minha pergunta para você agora: você é um idólatra? Sim ou não? Quem aqui se acha idólatra? Diga, eu sou. Uau! Calvino fala isso muito bem, né? Que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Quero ler aqui a nossa pergunta número 17 do nosso Catecismo da Nova Cidade, que diz: o que é idolatria? Comentário de Martinho Lutero, rapidinho. Está em seu coração esperar e confiar somente em Deus, especialmente quando está passando por problemas ou necessidade. Está em seu coração isso? Confiar somente em Deus, especialmente quando está passando por problemas e necessidades? Além disso, seu coração desiste e renuncia a tudo se não for de Deus? O seu coração renuncia a tudo se não for de Deus? Se sim, disse Martinho Lutero, então você tem um Deus verdadeiro. Se você renuncia a tudo em favor de Deus, você tem um Deus verdadeiro. Olha a resposta contrária de Martinho Lutero. Mas, por outro lado, seu coração está ligado e depende das outras coisas, como a esperança de receber mais benefício e ajuda delas do que de Deus.
quando as coisas não dão certo, e presta atenção que isso aqui é uma resposta que a maioria de nós damos, quando as coisas não dão certo, em vez de correr para Deus, nós fugimos dele. Vocês têm outro Deus, um falso Deus, um ídolo. Quando está apertado as coisas, você não corre para Deus? Foge de Deus? Tem medo de Deus? Olha o comentário de Timothy Keller. Timothy Keller, acho que é isso aí. Timothy Keller. Obrigado. O pecado da idolatria é ignorar e rebelar-se contra Deus. Não tratar Deus como Deus. Não lhe dar a honra que é devida. Na Bíblia, o modo mais frequente de descrever como os seres humanos fazem isso é pecado da idolatria. Idolatria é amar qualquer coisa mais do que a Jesus Cristo. Idolatria é tratar qualquer coisa mais importante do que Jesus Cristo. Mais importante nas nossas vidas, para a nossa felicidade, para a nossa segurança, esperança ou autoestima. Idolatria é você se apoiar em tudo as outras coisas e não se apoiar em prega comigo, irmãos. É importante aprender isso, irmãos. Finalizando o comentário de Timothy Keller. O pecado não é fazer apenas coisas más. O pecado não é só fazer coisas más. Preste atenção. É transformar as coisas boas em coisas primordiais na sua vida. Pois assim arruína a alma e destrói a comunidade, a família e desonra a Deus. Espera aí, vocês entenderam? Transformar as coisas boas em primordiais também é pecado. E vai arruinar sua alma, destruir a comunidade de fé, destruir a sua família e ainda vai desonrar a Deus. Onde que estão os idólatras aqui? Eu coloquei 4 pontos aqui para a gente ir para o final. Por exemplo, a idolatria não é uma coisa fácil de admitir. Mas aqui eu vi que os irmãos admitem que são idólatras. Por quê, Brunão? Porque você pode dizer assim: eu não tenho nenhum santo em casa. Eu não tenho nenhuma imagem de escultura em casa. Você tem, Camila? Você tem, Valdir? Que alguém tem algum santinho em casa? Então eu não sou idólatra, não. Outra coisa, eu vou para a igreja todo domingo. Eu não sou idólatra, todo domingo eu estou lá. Eu consagro o domingo do Senhor, porque para nós o dia santo é o domingo. Ah, eu não sou idólatra, porque eu venho no culto pastoral. Você vem? Vem, então eu não sou idólatra. Deus disse ali em Êxodo: não terás outro Deus diante de mim. Idolatria é pôr a confiança nas coisas ou pessoas. Ok? Não é só não ter um Deus em casa. Você acha que não tem. E eu vou te provar que você tem. Idolatria é pôr a confiança no dinheiro. Nós ainda cremos no mamon. Idolatria é pôr a confiança no governo, irmãos. Não tem nem Lula, nem Messias, Bolsonaro que seja nossa segurança. Nossa segurança só é um Jesus Cristo.
Talvez a idolatria seja a sua saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. E você coloca a sua esperança no seu vigor. Eu sou jovem. Eu tenho aqui, eu malho toda semana. E você prioriza isso. Coloca isso na frente de Jesus. Porque o senhor tem que estar com o corpo sarado. Porque senão meu marido não vai olhar para mim. Ou a minha mulher vai ver minha barriguinha e pronto, perdi. A sua saúde não é a sua confiança. Muitos aqui, ou lá em Morato, sei lá em Morato, né? Ou lá em Suzano, lá em Mogi, colocam a sua esperança na família. Colocam toda a sua segurança na esposa, no marido. Tem pessoas que amam mais o marido do que a Deus. Colocam a mulher, se eu perder a minha esposa, acabou o mundo para mim. O filho, coloca o filho como primeiro, sabe? Faz tudo pelo filho. Preste atenção. E outros o trabalho, que precisa conquistar, que precisa faturar, que precisa... Irmãos, nós colocamos a nossa esperança em lugar errado. Você se dedica tanto ao seu trabalho, a ganhar dinheiro, a conquistar a promoção, a estar naquilo e guardar e você não coloca a Deus a sua esperança. Irmãos, você sabia que o seu Deus, ele morre e ressuscita várias vezes? Porque muitas das vezes você consegue vencê-lo, mas depois ele ressuscita de novo. Coloquei aqui uns versículos rapidinho. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece mãe e pai, você precisa amar mais Deus do que a mãe do seu pai. Mulher, filhos, irmão, irmã, e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a riqueza. Não terás outro Deus diante de mim. Idolatria é transformar as coisas boas em coisas primordiais. Por exemplo, o sexo pode ser um Deus para você. Você pode viver em torno do sexo. Sabia, homem? Sabia, mulher? E você usar a sua esposa e usar o seu esposo só como alguém para você satisfazer o seu Deus? E não se preocupar nem com a companheira, nem com o companheiro? Porque você só liga para você e para o seu prazer. Sexo também pode ser um Deus. E eu lembro do livro que a Cris deu lá sobre o comentário do C.S. Lewis. Eu não lembro agora o nome do livro, que ela indicou para alguns irmãos. Que quando aquele casal se converteu, e eles eram muito apegados um com o outro, e aí quando eles se converteram de verdade, ele fez um comentário no livro que disse assim, eu fiquei com ciúmes de Deus, porque depois que a minha esposa recebeu Jesus, ela ligava mais para Deus do que para mim. E muitas das vezes, irmãos, nós ligamos mais para o marido do que para Deus, ou vice-versa. Não terás outro Deus diante de mim. Time de futebol, por exemplo, esse é um Deus que vive ressuscitando. O time está ruim, aí você não quer mais saber desse Deus. O time ficou bom, agora sim. Aí o Deus ressuscita. É brincadeira, não é verdade? E tem nego que falta no culto, irmão, não vai pro discipulado, não vai pro catecismo para assistir um jogo do seu time. É verdade ou não é? Não terás outro Deus diante de mim. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro, irmãos? Quem é o primeiro? O lazer, por exemplo, você vai fazer um passeio, você vai fazer uma viagem, você quer só viver viajando, você só quer viver de pacotes, de temporadas. É um Deus que vive ressuscitando, ainda mais quando você faz um passeio. Ficar só
um mês fora. O lazer, irmãos, o turismo pode ser um Deus, coisas boas que podem ser primordiais na sua vida. O sexo, irmãos, pode ser o lazer, a família, o marido pode ser um Deus. A comida, isso é um Deus que isso é louco. Tem gente que levanta altares, vai no restaurante aí, ó, é o Deus da comida, irmão. E hoje nós estamos levantando vários deuses à toa, coisas tão boas para apreciar, tão coisas para comer, sentir os paladares, as combinações maravilhosas, acompanhado de um vinho. Mas você levanta um Deus, fica aí publicando para dizer: oh meu Deus, louvado seja o meu Deus, comida. É verdade ou não é? Não estou dizendo nada, não, fica tranquilo. É verdade, irmãos, porque Deus conhece o coração. Mas tem gente que quer só se gabar do restaurante que foi, do lugar que está, do passeio que fez. Porque tudo é isso, o ego. O descanso pode ser um Deus. Pode ou não pode? Ô preguiçoso, como você procrastina as coisas. Depois eu vou, depois eu faço. Essa semana eu peguei. Eu falei, depois eu mando mensagem para o aniversariante e acabei procrastinando e mandei no outro dia. Não foi, Fernando? Cadê o Fernando? Irmãos, nós somos preguiçosos e só queremos descansar. O descanso pode ser um Deus na sua vida. Você chega na casa do irmão, peraí que eu estou dormindo, às 11 horas da manhã, irmãos. Trabalhar? Que trabalhar o quê? Para finalizar esse ponto, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. Aqui eu repito: quer faça sexo, quer assista um futebol, quer faça um passeio, quer coma no restaurante mais chique, quer descanse, faça tudo para a glória de Deus, irmãos, pensando que foi Ele que proporcionou. Você não vive para isso, você vive por Deus e Ele te proporciona isso. Não terás outro Deus diante de mim. O último, o pior Deus que tem, quem é? Eu. Diga, eu sou. Eu quero ser Deus. Fala aí, bate no seu peito. Direto, eu quero ser Deus. É verdade, direto você está querendo ser. Você quer ser o centro. Você quer ser visto. Você quer ser olhado. Você quer ser notado. Eu chego, ninguém me viu, ninguém falou comigo. É o pior Deus que tem, é eu. Eu sou bom, eu sou. Eu sou forte, eu sou. Eu sou doente, eu sou. Eu sou visto, deixa que todo mundo me vê. Eu não sou visto, ninguém me vê. Eu sou. Sou arrogante, né, pô? Ora pela minha arrogância. Eu sou. Eu sou o falso humilde. Olha como eu sou humilde. Eu sou humilde. Eu sou. Eu sou o sustento, é eu que sustento essa casa. Então você tem que me obedecer. Eu sou. Eu sou sustentado, eu não posso falar nada, porque é você que paga, é você que faz. Eu sou. É assim ou não é? A gente sempre se coloca ou sendo o cara ou não sendo ninguém. Os dois é orgulho e os dois é idolatria, porque você quer ser visto ou ninguém me vê. Vou ler alguns rapidinhos aqui, corre atrás de mim, que eu já estou caminhando para o fim. Confie no Senhor, irmãos. Confie em Deus, irmãos. Confie em Deus e mais ninguém. Corre atrás de mim, Edinhos. Bruna, Salmo 27. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, gloriemos em o nome do Senhor. Nosso Deus, Ele
eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantaremos e manteremos de pé. Salmo 37:3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-se da verdade. 37:5. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo o mais ele fará. Salmo 31:6-7. Aborrecem os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor e me alegrarei e regozijarei na tua benignidade. Pois tem visto a minha aflição, conheces a minha angústia de minha alma. Salmo 27:3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda terei confiança. Salmo 32:10. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Salmo 46:6. Eu confio não confio no meu arco. Estou querendo correr, aí começa a enroscar as palavras. Não confio no meu arco e não na minha espada que me salva. Não é a minha espada que me salva. Não tem espada, não tem arma, não tem nada. Salmo 62:10-11. Não confio naquilo que extorqui, nem se vanglorie da rapinha, do restinho, e nem das vossas riquezas que prosperam. Não ponhas nela o coração. Uma vez Deus falou, e 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Salmo 91:2. Diz o Senhor, meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Em quem confio. Salmo 112:7. Estou terminando. Não se atemorizará a más notícias. Esse salmo aqui é um salmo que você tem que meditar. Depois lê em casa ele inteiro. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Salmo 125:1. Fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Último salmo que eu vou ler aqui. Salmo 146, do 3 ao 10. Não confie em príncipes, nem em filhos do homem, e em que não há salvação. Sai o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Senhor de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, que dá o pão ao que tem fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta o abatido. O Senhor ama o justo. O Senhor guarda o peregrino e ampara o órfão e a viúva. Porém, transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. O Salmo 115 diz que não há outro Deus, não a nós, mas ao Senhor toda a honra, toda a glória. Eu quero caminhar para aqui, para as minhas aplicações finais. Você confia no Senhor? Confiar no Senhor não é somente falar que confia. Confiar no Senhor é
se entregar totalmente. É viver para a sua glória e não para a sua glória própria. Dividi aqui as aplicações em 4 pontos. Primeiro, o Deus que é criador e sustentador de todas as coisas, que fez os céus e a terra, fez os animais, a árvore, fez os frutos, fez o firmamento, pôs o sol, as estrelas, o universo, tudo criastes no poder da palavra, que sustenta sobre a sua mão forte, sobre a palavra poderosa, que fez tudo isso bom, que fez o que vemos e o que não vemos. O Criador e sustentador que declaramos no credo dos apóstolos, que é absoluto sobre todas as coisas. Ele é o Senhor. É Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Não existe outro Deus senão o nosso Deus. Ele é, Ele era e sempre será, como cantamos aqui há pouco. Criação. Ele criou. Ele te criou, irmão. Ele te criou, irmã. Você é uma escolhida. Essa semana eu conversava com um amigo sobre a escolha de Deus por você. Bruno, você foi escolhido desde o ventre, você tem noção? Mas desde a fundação do mundo, Deus já tinha planejado que você existiria nesse tempo. E você, no meio de milhões, eu não sei quantos sêmen tem ali na hora da fecundação, os professores de ciências aí. Quantos são? Milhares. Você foi o campeão. Deus escolheu você ali. Era para ser outro, não, mas foi você. Você é privilegiado, irmão. Ele te criou. Só o fato de você existir, você já devia ser grato. Só que ainda assim nós reclamamos. Então, número 1, você foi criado, a criação de Deus para nós. Salmo 115 diz que os céus dos céus são do Senhor, mas a terra Ele deu ao homem. É sua. Governe através de Jesus. Quando Jesus veio, Ele recuperou aquilo que Adão tinha perdido. Então hoje nós podemos ser como Jesus. 2, que Deus está no controle absoluto desde a criação. Quando o homem pecou e não escolheu Deus, mas quis ser igual a Deus. Que mentira, né, irmãos? Mentira da serpente. Queda. Criação. 2, queda. Fomos separados de Deus. Ali, quando Adão escolheu ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal na artimanha de Satanás, ele foi separado de Deus. Estávamos condenados, irmãos. E isso aqui é para você admirar mais ainda. Você foi escolhido por Deus. E você, por causa do pecado, você ia para o inferno. Você estava condenado para estar para sempre morto. Mas Jesus te amou. E essa aqui eu já pulo para o terceiro. Deus que nos amou de uma maneira inacreditável. Amou e sem merecer, porque você não merecia esse amor. Você merecia a morte. Enviou seu filho, que sofreu mesmo, irmãos. Sendo Deus, não julgou ser igual a Deus. Veja bem que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele foi humano igual eu, igual a você. Antes se esvaziou. Olha só o exemplo de Jesus, Filipenses 2, né? Ele se esvaziou. Deixa eu achar aqui. Semelhante a homem, obedeceu. Nós não obedecemos, mas Jesus obedeceu até a morte mais vergonhosa, a morte de cruz.
morreu, mas ressuscitou, cumpriu o que nós não podíamos cumprir. Tinha que ser um Deus verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, que se humilhou em seu lugar e recebeu um nome acima de todo nome, e foi colocado acima de todas as coisas, e tem autoridade sobre todas as coisas. Deus o exaltou. Com isso, irmão, Ele nos deu um lindo presente: salvação, perdão, justificação, santificação. Nos deu sua graça, nos deu seu Espírito, para que todo aquele que nele crê não experimentasse a segunda morte, mas que tivesse vida plena, vida eterna. E aí o terceiro ato, o ato da redenção. Ele nos redimiu, Ele nos criou. Estávamos condenados, Ele nos perdoou e nos redimiu. Temos vivido santificação, e hoje é dia de santificação, quebrando os deuses que nós ainda insistimos de levantar. E por último, irmãos, e hoje podemos ser participantes com Ele. Podemos compartilhar dos planos dEle aqui nessa terra. Como diz a Cris, co-criar com Deus. Participar com Ele da restauração da terra. Lembra que eu falei que o mundo está num caos? Lembra que eu falei que o mundo está perdido? Se nós sermos como Jesus e entendemos que tudo que Ele fez por nós, nós podemos restaurar essa terra agora. Podemos apresentar uma terra melhor, mesmo que não seja 100% restaurada, que isso é só no último dia. Mas nós podemos ser já uma voz ativa, uma voz profética, ser um homem e uma mulher de Deus, representante do reino aqui na terra, se nós matarmos os deuses enganados. Ser como Jesus, pois como Ele era, nós somos neste mundo. Podemos fazer obras maiores, irmãos. Amarmos a Deus e aos seus planos e projetos. Porque se amarmos a Deus, nós vamos amar os planos dEle e os projetos dEle, trazendo a realidade do reino dos céus aqui para a terra, no já e no ainda não. Consumação. Irmãos, para quem já está em Jesus, nós já somos ressurretos. Nós já somos eternos, então a gente já pode manifestar hoje as maravilhas que vai ter no céu. Amém, irmãos? Eu encerro a minha parte por aqui. Eu queria que você ficasse em pé. Desse mundo maravilhoso que Deus fez. Comece a imaginar aí onde estaria você se não fosse o Senhor. Onde você estaria agora se não fosse a misericórdia do Senhor ter te alcançado. Você consegue enxergar que era para você estar perdido, talvez morto. Talvez não era para você estar aqui hoje, mas o Senhor te trouxe para te dizer que você precisa priorizar Ele. O Senhor te trouxe aqui para dizer que o caos que você está passando é porque você não tem colocado Ele no devido lugar. Você tem levantado alguns deuses sobre a sua vida e tem confiado em coisas erradas. Feche seus olhos, continua aí, deixa o Senhor falar com você nesta hora. Você tem se apoiado em outra coisa. Hoje o Senhor quer derrubar deuses do nosso coração.
Ele disse: não terás outro Deus. Adão pecou e se afastou de Deus e sofreu consequência. E todas as vezes que nós colocamos deuses no lugar de Deus, nós sofremos ruína. A igreja sofre, sua família sofre. Deus não é glorificado. Se o seu Deus é o dinheiro, coloca a mão sobre o seu coração. Não quero te expor, mas se o seu Deus é o dinheiro, fala aí no seu coração com Deus: Senhor, eu quero quebrar isso. Diga comigo: eu quero quebrar isso. Fala comigo: eu quero quebrar isso. Todo mundo, fala comigo: eu quero quebrar isso. Se o seu Deus é o sexo, diga comigo: eu quero quebrar isso. Se o seu Deus é sua família, irmãos, você ama mais sua esposa, seu marido do que você, os seus filhos, diga: eu quero quebrar isso. Se o seu Deus é a política, irmãos, e tem muita gente que levanta Deus, então põe sua esperança na política, diga: eu quero quebrar isso. Pai, nós fazemos como ali no livro de Atos, colocamos aqui no altar do Senhor todos os livros e santos espiritualmente para queimar, porque nós vimos o teu poder. O Senhor multiplicou os pães e nós temos vivido milagres que nunca nós imaginamos viver, Pai. É verdade, na nossa vida financeira, na nossa família, o Senhor tem feito coisas que eu jamais, milhares e milhares de milagres. E hoje, Pai, eu quero derribar todos os deuses. No mês da criação, entender que só existe um Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Eu coloco aqui, Pai, que muitas das vezes eu levanto deuses, levanto, Senhor, e eu não quero mais fazer isso. Demos honra e glória somente a Ti. Cura-nos, Deus, de nós mesmos, do orgulho, do desejo de ser visto, Senhor, de não ser corpo, porque quando nós queremos evidência, nós separamos do corpo, porque é o cabeça que recebe a honra. Cura-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, cura-nos, Senhor. Eu oro por cada um de nós, Pai, a começar de mim, Pai. Derriba os deuses do nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.